Ora boas pessoal, hoje temos aqui então uma batalha de dois colossos da eliminação da Aquascaping. Temos aqui a Série B da Shears, Série B da Twin Star. Vamos então comparar aqui primeiramente o que dá para comparar pelas embalagens e mais tarde vou começar a fazer os testes dentro dos aquários a nível de PAR, de PUR, YPF, para que possam ver então o que é que realmente estão a comprar. Então, Shears B ao dia de hoje custa 105,95 a 90B e temos uma calha com 46.8 watts e 2881 lumens. Na Twin Star temos uma calha que custa 107,90, temos 46 watts e a marca diz que temos 3750 lumens. Resumidamente, posso dizer o seguinte: são duas calhas do mesmo tamanho, de duas marcas distintas, com potências muito semelhantes e com lumens muito semelhantes. Agora a pergunta que eu vos deixo, por isso continuem a ver o vídeo: será que a nível de rendimento para crescer plantas serão assim tão iguais? Vamos então começar a analisar. Então, pessoal, estamos agora aqui ao pé do aquário onde vamos efetuar as medições, mas antes de começar a medir, quero-vos apenas mostrar as diferenças ou não no aspecto físico das calhas. Júlio, mede-me então aqui a Twin Star o perfil cá em cima. Temos então 5,5 cm na Twin Star e a Shears há de ser exatamente igual. Temos também 5,5 cm de perfil. A nível das calhas, Júlio, vira só ao contrário para as pessoas que consigam ver. A Twin Star, temos então a placa de LEDs, vou aqui apagar para que consigam ver, é translúcida, ou seja, não há nada a impedir a luz de descer. No caso da Shears, já estivemos aqui a ver, e ela tem um dissipador, não é bem dissipador, é um refletor que é opaco, basicamente serve para difundir a luz de maneira que ela não vá diretamente para o aquário. Isto é um difusor, é a principal diferença que nós vemos aqui em relação aos dois equipamentos. Mesmo aqui à altura que vai ser feita a medida, Júlio, se puderes medir aqui, estamos a falar, a diferença é mínima. A Twin Star tem cerca, normalmente mesmo assim aqui, a Twin Star tem cerca de, vou dizer 6 cm e a Shears tem cerca de 5,5 cm, ou seja, estamos a falar de 0,5 cm. Irá influenciar possivelmente a Shears a ser mais focal num ponto, mas a ser pior a medir mais distante. E a Twin Star será melhor a medir num ponto mais distante e à partida será um bocadinho pior a focar um ponto, mas obviamente que isto depende da abertura do LED, do ângulo de abertura dos LEDs, por isso acredito que é tudo muito semelhante, não há assim aqui fisicamente nenhuma diferença relevante ao ponto que desse medições bem diferentes. Vamos então agora começar a fazer as medições aqui no nosso Dutch para ver qual delas será a mais rentável ou a melhor, ou se vão ser muito equiparadas. Vamos ver. Ok, vamos então começar a fazer as medições. Isto não é suposto ser um vídeo muito científico, mas vamos ao mesmo tempo dar o nosso melhor com dados corretos. Temos aqui uma fita métrica e vamos medir ambas as luzes nos mesmos pontos. Vamos medir aqui na Elferi, que está da tona da água a cerca de 23 cm, como podem ver. Vamos medir também aqui no tapete, que está à tona da água a cerca, vamos dizer, 37,5. E vamos medir lá atrás nas rotalas, que estão aproximadamente aqui para ver se consegue-vos mostrar melhor. Está a 15 cm da coluna d'água, mas há aqui outra medição que eu vou pedir ao Júlio para fazer, que é a distância da calha, do centro da calha até à rotala, que neste caso estamos a falar, eu diria 24 cm do centro da calha até à rotala, e o Júlio mede só para termos também esta medida da calha até ao tapete, ou até à parte do centro de vidro. Temos também então aqui aproximadamente os tais 24 cm. Basicamente a calha, como podem ver, está ao centro do aquário e vamos fazer uma medição aqui embaixo à frente, uma medição mais ou menos por baixo da própria calha a meia água e uma medição lá atrás. Para quê? Como a calha está ao centro,
Vamos também perceber a capacidade da iluminação de dissipar a luz em distância. Tem a ver com o ângulo de abertura de cada LED, supostamente salvo erro, é 120 graus, mas vamos tirar a limpo isto para ver se bate certo. Então vamos começar com a TwinStar, que tem um programador que vem na própria calha analógico, isto é um on-off, já metemos a potência ao máximo e vamos então começar a testar a medição neste ponto. Vamos então, Júlio. Como podem ver, o sensor está ao pé a tocar na alférie e não tem nenhuma folha a fazer sombra. Vamos então ver aqui as medições. Temos aqui então um par de vamos fazer aqui uma média, 133. Podes fazer aí uma captura, Júlio. Okay, já fiz. Vamos fazer o par de 131. Como podem ver, os valores estão sempre a variar, porque há vários fatores. A coluna de água oscila, há sempre uma pequena gordura à superfície. Estamos a falar de valores médios, depois no vídeo, se forem valores muito próximos, vamos considerar empate. Se forem valores muito diferentes, vamos considerar que há uma diferença. Então, vou explicar muito rapidamente o que é o par, o YPF e depois o PUR, para não estar sempre a repetir estes termos. Explico agora e depois mais à frente, à partida, vão conseguir logo entender. Então o par, basicamente, é todas as frequências de radiação, de luz, entre os 400 Nm e os 700. Vou tentar mostrar aqui de maneira mais fácil. Pronto. Ele só mede dos 400 aos 700. Isto é o par. E é medido que cada fotão conta como uma unidade. Ele não faz distinção entre um fotão azul, que à partida a planta tira mais rendimento e proveito, de um fotão, vamos dizer aqui, na zona dos amarelos, que à partida a planta tira menos rendimento e proveito. Ele soma todos por igual. Por isso o valor de par não corresponde efetivamente a se a luz é melhor ou pior para crescer plantas. Apenas nos diz que a luz ou a radiação que aquela calha consegue emitir dentro do espectro que as plantas podem usar. Mas o espectro que as plantas podem usar não é igual a nível de eficiência para a planta. Por isso, este é o valor de par. Como estava a dizer, temos uma média agora de 120. Até vou gravar agora esta média, que está mais estável. Pronto, temos um par de 120. Isto, basicamente, como podem ver, é o espectro que a calha nos transmite a nível de cores. Que conseguimos ver também melhor, 120. E agora, vamos aqui ao YPF, que é outro módulo que este equipamento tem. Então aqui vou-vos explicar basicamente o que é este gráfico que está aqui a verde. Este gráfico a verde corresponde à radiação dentro da gama de radiações do par, como referi, dos 400 aos 700, que a planta não só consegue absorver, não só consegue realizar a fotossíntese através daquela absorção de radiação, mas qual da radiação que a planta absorveu e que efetua a fotossíntese, qual é a radiação mais rentável ou mais proveitosa. Então a curva é estática e esta curva é igual para todas as plantas, para todos os seres que fazem fotossíntese. E neste caso temos esta curva que, num mundo perfeito, uma iluminação perfeita, iria preencher esta curva completamente, sem desperdício ou sem passar a linha, porque seria luz que estaria a ser consumida ou produzida que não seria tão eficiente. Por isso, nenhuma calha corresponde a 100% a esta curva. Aqui podemos observar então que a TwinStar série B a 100%, a medir aqui na zona central, dá-nos um YPF agora uma média de 85 e a nível de cores vemos que tem um pico nos azuis, tem um pico mais baixo nos verdes e um pico semelhante aos vermelhos. O que é que podemos mostrar aqui mais sobre esta calha? O PUR, aqui ignorem, porque esta linha de PUR está feita para corais e tecnicamente o YPF ainda é mais preciso do que o PUR. Vamos então só mostrar aqui a escala de qualidade de cor. Não, vamos mostrar aqui o CRI. Temos um CRI genérico ao médio de 78, ok? É um bom valor. Para quem não sabe, o CRI é a capacidade da calha representar cores. Temos aqui algumas cores de referência, que serão as cores que ele está a usar para medir e para fazer a medição. Vamos também tirar aqui uma screenshot para guardar esta informação. E depois temos aqui então os pigmentos de clorofila,
que no caso das plantas vamos apenas dar aqui um interesse no clorofila A, clorofila B e beta-carotenos. Temos aqui então a capacidade de absorção na escala do puro, ou seja, é a capacidade da planta a absorver aquela radiação útil para estes pigmentos. Vamos apenas focar no A, no B e no beta-caroteno. Júlio, outra screenshot. E basicamente esta é a amostra da Twin Star na escala, em todas as módulos que este equipamento pode nos mostrar. Júlio, vamos apenas fazer a medição agora aqui para ter comparação junto ao tapete. Vamos voltar aqui à página inicial. E no tapete temos então um par de 80, vamos ver se isto estabiliza. Pode ser a screenshot, eu tiro aqui, consegues? Um par de 85, um YPF de 68. E vamos então só aqui verificar uma última vez o espectro par. Continuamos com mesmo assim a luz da iluminação junto ao substrato. Este aquário, para quem não sabe, tem 45 de altura. Consegue chegar bem os azuis, o pico dos verdes e dos vermelhos também continua igual, ou seja, a radiação toda chega mais ou menos com o mesmo rácio à zona do Sol. Aqui a nível de cores é a mesma história. E agora vamos então verificar aqui o YPF. Está a mandar agora aqui um valor de 57, isto como sabem são valores que oscilam, estão sempre a oscilar. Produção de cores, a partida há de se manter igual e mantém-se, porque aqui não tem a ver com a intensidade e visto que o espectro chega ao fundo do aquário com o mesmo rácio, o CRI também haverá de ser semelhante. E por último, podemos também tirar aqui uma screenshot dos picos de absorção de cada clorofila que esta luz consegue gerar. Ou seja, aqui estamos a falar mais na escala do puro, que é em cada pico de clorofila a radiação deste comprimento de onda, quanto é que a planta consegue absorver. E penso que agora vamos fazer uma última medição lá atrás nas rotalas. Então o sensor, como eu disse, em cima das rotalas, à tal distância que foi medida anteriormente. E vamos agora aqui ver a página inicial. Então temos um par, deixa-me ver, ele está ali a andar entre os 17, 18, um par de 18 e um YPF de 15. Vamos então ver aqui só a parte do par. O espectro também se mantém mais ou menos inalterado. Vamos ver aqui então YPF. Ok, está agora aqui 13. Não se preocupem com os dados, que a gente está a tirar screenshots e no final eu faço um comparativo com todos os dados lado a lado. E por último, vamos fazer aqui um CRI. Oi, também está mais ou menos. Aqui, sim, também não varia muito. E os pigmentos de clorofila também, aqui podemos chamar isto puro. Ficamos apenas no A, no B e no beta-caroteno. E como podem ver, a principal diferença que se vê dentro desta calha, obviamente, é quanto mais afastado, menos potência de luz temos. Quanto mais central, mais potência de luz temos. Agora, o que vai ser interessante ver é comparar estes valores com as saídas para vermos, efetivamente, então, se há assim uma grande diferença de espectro, neste caso de cores, e depois de performance da própria iluminação. Vou começar então a gravar aqui as saídas, e só para que possam ver, neste caso as saídas têm aplicação de telemóvel. O Twin Star é um controlador físico, analógico. Metemos a calha a 100%, porque estas iluminações, tanto a Twin Star como as saídas, não dá para controlar cores, apenas dá para controlar a intensidade. Isto serve para que vejam que está a 100%, e para que vejam que é esta calha, também posso fazer assim, e a calha perde a potência, e agora volta a aumentar, e a calha ganha potência. Pronto, vai ficar a 100, vou bloquear, e vou pôr ali em cima, sem mexer não. Ok, então Júlio, primeira medição em cima das L-Ferries. Como podem ver, está em cima da L-Ferry, e temos aqui um par mais baixo e um YPF mais baixo. Não é uma diferença astronómica, mas mesmo com a oscilação que a calha permite, é mais baixo. O que até poderá bater certo, tendo em conta que a própria Twin Star anunciava que tinha mais lúmenes, se bem que os lúmenes, como sabem, não refere nem o par nem o YPF, mas à partida o que os fabricantes nos davam de informação técnica diriam-nos que a Twin Star seria mais potente. Efetivamente, em par e em YPF, que é o que nos importa, as medições na Twin Star são mais altas, mas há aqui um detalhe interessante que eu tive já aqui a verificar, que é
As cores. A Twin Star não tem um pico tão grande nos vermelhos, nem um pico tão grande nos verdes. Obviamente pela câmera vocês não vão conseguir só perceber das cores, porque os telefones corrigem as cores e mesmo o equilíbrio dos brancos, mas no que diz respeito ao par, a Twin Star, a Xiros, consegue ter um espectro com um pico maior nos vermelhos e um pico maior nos verdes. Vamos então começar a tirar aqui umas screenshots para termos a informação. Júlio, grava-me esse screenshot aí dessa. Temos então gravado esta informação para depois compararmos. Vamos então gravar também a informação aqui do par. Força, Júlio. E vamos também gravar aqui a informação do YPF, que também está. E por último, vamos então ver, que eu ainda não vi, o CRI da calha. É um pouco mais baixo também, ou seja, isto para quem não sabe é a reprodução de cores, é a capacidade desta iluminação reproduzir com fialdade os diferentes tons de cores. A referência que nós temos é o Sol, e as iluminações, quanto mais próximo este valor for de 100, mais semelhante será à luz solar a nível de reprodução de cores. E por último, aqui os pigmentos de clorofila. Novamente vamos nos focar apenas no A, no B e no beta-caroteno, que são os que respondem mais às plantas. E temos então as medições feitas. Outro ponto de medição, Júlio, vamos então aqui para a zona do tapete. Pronto, como podem ver, está no mesmo sítio, a calha continua centrada. Usámos aquela peça como medidor. Continua ao centro do aquário e vamos então ver aqui quanto é que está a dar. Está a dar um par de 76, um YPF de 62. À partida, o espectro e as cores deverão se manter praticamente tudo igual. Sim. Os picos também. A nível de YPF, também tudo semelhante. Eu aqui dei um valor de 50. Eu vou usar para a tabela comparativa final os valores que ficaram na screenshot. Como sabem, há sempre oscilações, mas não me parece nada do outro mundo. 73 de CRI. E por último, os pigmentos de clorofila também temos gravado. A última medição que vamos fazer será então ali na zona da rótula Blood Red. Deixa então pôr ali. Como podem ver, o medidor está na vertical, não tem nenhuma folha a apontar para ele. E vamos então voltar aqui ao início para tirar as medições. Temos então um par de 10 e um YPF de 9. Vamos então tirar aqui também a medição do par. Está lá um par de 10. Eu volto aqui ao menu do par só por um motivo, para que consigam ver a reprodução de cores com uma escala com maior resolução, porque este valor também já dá no menu anterior. É só para que consigam ver com mais fiabilidade o valor de par e as cores. YPF é a mesma história. Vamos ver aqui quanto é que ele deu. Tirar daqui este símbolo, está-me a dar 7. E vamos ver o CRI, 70. E por último, os pigmentos da clorofila. E temos as medições nos 3 pontos feitas, com os dados recolhidos nos 3 pontos. Para finalizar aqui o vídeo, obviamente que uma Twin Star ou uma Xiros série B para este aquário não dá para ter essas plantas. Isto é apenas para vocês terem a noção dos valores, as diferenças técnicas. Porque para um aquário destes seria uma Twin Star série S ou uma WRGB2 Pro ou Slim. Obviamente aqui a ideia é só esta, é vocês consigam ver os dados e verem as diferenças entre elas dentro da mesma gama de ambas as marcas. É isso, meu pessoal. Se procuram uma iluminação com um pouco mais de performance, apesar de ser uma diferença pequenina, eu diria comprem a Twin Star. Se procuram uma iluminação que tecnologicamente é mais desenvolvida, visto que tem a aplicação de telemóvel, eu diria comprem a Xiros. Preços são muito semelhantes, as diferenças de performance também são muito pequeninas. As Xiros conseguem a partir de ter um pouco mais de cores e eu tenho aplicação, e aqui conseguem ter um pouco melhor de crescimento de plantas. Ambas as calhas são muito boas, o preço é muito competitivo, nós vendemos as duas, por isso a escolha é vossa. Decidi então enviar toda a informação para o ChatGPT, informação sobre as medições, sobre as características técnicas de cada calha,
pedi ao ChatGPT para elaborar tabelas explicativas com os dados que eu lhe forneci e também lhe pedi para ele próprio decidir quem seria o vencedor. Volto a referir que, na nossa opinião pessoal, ou na minha opinião pessoal e dos meus colegas na loja, a maneira como nós gostamos de olhar para esta questão tem a ver com o perfil do cliente. Se o cliente der mais valor a algo tecnológico e aplicações de telemóvel, a escolha, na nossa opinião, cai para as CIRs. Se o cliente quiser comprar iluminação que dá um maior rendimento de crescimento de plantas pelo custo da calha, a opção cairá para a Twinstar. Obrigado por assistirem aos vídeos e fiquem à espera dos próximos.